carta aos Romanos trata da explicação paulina a respeito da sua teologia, do seu ensino. Por quê? Porque a igreja de Romanos não tinha sido edificada por nenhum apóstolo em particular e nenhum homem ligado a algum apóstolo. Então perceba, a igreja de Roma, ela nasceu exatamente do Pentecostes, na experiência do Pentecoste. Naquela pregação de Pedro, onde 3.000 almas se batizaram, ali houve a conversão de pessoas que voltaram a Roma e ali começaram uma igreja cristã na principal cidade do Império Romano, na capital do Império Romano. Então aquela igreja cresceu sem fundamento apostólico. Não havia ali um apóstolo em particular que semeou ali o evangelho e que dali então aquela igreja nasceu ligada a alguma teologia apostólica. Não, não houve. Por isso Paulo então escreve esta carta do capítulo 1 ao capítulo 5, explicando a doutrina da graça, da justificação, a doutrina da relação da fé com as obras. Então, todos os pontos doutrinais principais da igreja cristã, Paulo está expondo do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, veja como é importante esta primeira parte, esse primeiro módulo da carta de Romanos. É a parte onde Paulo explica a doutrina. E ele faz isso porque não havia ligação entre esta igreja de Roma e algum apóstolo ou algum discípulo de algum apóstolo. A igreja nasceu sem fundamento apostólico. Paulo diz isso claramente quando ele fala que ele não estava semeando em fundamento alheio. Então Paulo afirma na carta aos Romanos que se esta igreja tivesse sido edificada por algum apóstolo em particular, ele não a doutrinaria, ele não escreveria doutrinas, porque essa igreja já teria sido doutrinada e ele não faria isso. Lembro a vocês que a grande autoridade do Novo Testamento são os apóstolos. Obviamente, junto com os apóstolos estão os profetas. Os apóstolos e os profetas, eles são juntos as duas maiores autoridades no sentido de doutrinar a igreja. Então, o colégio apostólico, juntamente com os profetas, eles eram dons itinerantes, ou alguns chamam de serviços itinerantes. Eles não estavam ligados a nenhuma igreja local, não estavam conectados a nenhuma igreja local e ficavam de forma itinerante ensinando ou por carta ou presencialmente. Então é muito importante que vejamos aí a ética de Paulo em ação, os limites de Paulo em ação. Ele se limita a ensinar e a plantar somente em solos em que não havia outro apóstolo ali trabalhando, uma doutrina de outro apóstolo já instituída ali. É óbvio que a questão aqui é muito mais ética do que doutrinária. O ensino dos apóstolos era um só, era a ressurreição de Cristo, era a graça, era a salvação. No entanto, há uma questão aqui de limites que o próprio Paulo se impõe. Então, Paulo leva muito a sério essa questão ética. Ele se limita ao ensino, ao seu próprio ensino. Um outro ponto muito importante é que Paulo também escreve para explicar a sua teologia, a sua doutrina, a doutrina cristã, uma vez que a doutrina paulina estava sendo mal interpretada e Paulo estava sendo interpretado ali como um liberal, um homem que acreditava que quanto mais você pecasse, mais graça Deus enviaria sobre você. Então isso era um erro e Paulo explica este erro exatamente ali, dizendo que essas pessoas eram caluniadores da sua teologia, como nós vimos na aula. Portanto, Paulo escreve também a carta aos Romanos para explicar esses erros, essas interpretações equivocadas que as pessoas estavam tendo sobre o próprio apóstolo Paulo. Outro ponto importante também para nós revisarmos, para nós compreendermos melhor a carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, vimos que Romanos era uma igreja que não tinha ligação apostólica particular. Segundo, vimos que o apóstolo Paulo escreve Romanos para explicar uma doutrina, uma teologia. Terceiro, vimos que Paulo também escreve para explicar a sua doutrina que estava sendo muito mal interpretada, erroneamente interpretada, e Paulo chama essas pessoas de caluniadores. E o último ponto importante para entendermos
é que Paulo escreve a carta de Romanos para se apresentar, uma vez que ele desejava ir a Romanos, a cidade de Roma, para, através de Roma, chegar à Espanha. Então, como falamos, Paulo está no final da sua terceira viagem missionária, ele está em Corinto, e ele leva ali 3 meses escrevendo esta carta a Romanos, pede para uma pessoa chamada Febe levar a carta aos romanos, para os irmãos de Roma, volta para Jerusalém para entregar as ofertas das igrejas aos pobres da cidade de Jerusalém. E aí o objetivo de Paulo, voltando para Jerusalém, era ir a Roma e dali fazer ali um polo para evangelizar a Espanha. Obviamente, então, Paulo está pedindo o apoio missionário daquela comunidade. Paulo está pedindo que aquela comunidade o apoiasse no seu projeto missionário de pregar a Espanha, na Espanha. Então, Paulo tenta ir a Roma, escreve a carta para se apresentar, para dizer quem ele era, para falar a sua teologia e para, principalmente, pedir o apoio missionário da Igreja de Roma para que ele pudesse chegar até a Espanha e assim evangelizar a Espanha.